Olá, bom dia! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à quinta live da semana da Trajetória 4K2. Hoje, minha convidada para lá de especial é a professora Patrícia Simili, professora de espanhol, professora que também é administradora, fez administração de empresas, professora mosaicista. Gente, bate-papo para lá de especial hoje. E não deixando de lembrar que teremos ainda mais duas lives, estamos no quarto dia da semana da Trajetória 4K2, já passamos pela metade do caminho e agora faltam três lives. A de hoje, com a professora Patrícia Simili, amanhã de manhã às 9 da manhã, professora Kelly, professora de matemática, professora muito divertida, professora que já obteve ótimos resultados a partir de novembro, quando ela se formou no Projeto 4K2, uma das turmas do Projeto 4K2. E à noite terminaremos a semana da Trajetória 4K2 com a professora Fabiane Gai, professora também psicopedagoga, com muita experiência ao lidar com adolescentes, com o bem-estar dos adolescentes. Então terminaremos a semana conversando sobre relacionamento com o nosso aluno. E hoje à noite, pessoal, teremos a terceira aula da semana da Trajetória 4K2. As duas primeiras aulas foram fantásticas, na minha opinião. Fico muito feliz em ter essa oportunidade de trazer para os professores brasileiros essa troca de conhecimento. Ontem tivemos muitas reflexões juntos, construímos a aula juntos. E se você ainda não assistiu e tem interesse, as aulas estão disponíveis, os links das aulas estão disponíveis lá no meu Telegram, na minha comunidade do Telegram chamada Projeto 4K2, comunidade com mais de 800 professores no momento, e os links estão lá. Para você conseguir se inscrever na semana, ainda dá tempo, toque no link da bio aqui do meu Instagram e inscreva-se na semana da Trajetória 4K2. Em seguida, não deixe de entrar no grupo do Telegram, na comunidade, no canal do Telegram, chamado Projeto 4K2, porque lá você terá todas as informações sobre essa semana. Semana que já passou da metade, né? Estamos caminhando, infelizmente, para o fim da semana da Trajetória 4K2. Então, recapitulando, hoje, professora Patrícia, amanhã às 9, professora Kelly, amanhã às 8 da noite, encerramento da semana da Trajetória 4K2 com a professora Fabiane Gai, e hoje à noite, última aula, terceira aula da semana da Trajetória 4K2. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, vale muito a pena assistir porque as três aulas têm uma sequência. Eu organizei em sequência. Então a aula de hoje vai ser mais bem entendida se você conseguir assistir a aula 1 e a aula 2. Ok? Vamos convidar a professora para esse início de bate-papo para lá de especial, gente. É a semana dos professores. Estamos tendo a oportunidade de conversarmos sobre aulas particulares. Chamando a professora Patrícia Simili, gente. Grande prazer, grande satisfação, pessoal. Arrumando aqui, posicionando a câmera. Seja bem-vinda, professora Patrícia. Muita satisfação. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Muito obrigado pela disponibilidade aí do seu tempo. Eu sei que o tempo de todos nós é precioso. Seu tempo é precioso. Você está aqui conosco, contribuindo para trazer para o professor brasileiro, professora, essa oportunidade, mostrar que existe uma oportunidade para o professor brasileiro empreender com aulas particulares, né, professora? E antes de pedir a sua palavra, eu gostaria de pedir para você tocar no seu aviãozinho aí que tem no seu Instagram e convidar as pessoas que você ache que faça sentido o Projeto 4K2. Vou tocar aqui no meu aviãozinho. Pessoal, quem está aqui comigo, vamos aumentar a audiência nessa live, convidando os professores que a gente ache que gostarão desse bate-papo, né? Que fará diferença, que esse bate-papo fará diferença para esses professores. Ó, estou convidando aqui, já foi 5, 6, 7, 8. Vamos acordar os professores preguiçosos. 9, 10, 11, 12, 13. Vamos acordar. 14, 15, 16, 17, 18. Estou aqui convidando todo mundo. Estou tocando no botão. 19, 20. Eu vou a 30. 31, 21, 22, perdão. 23. Professora Marisol está dormindo, vou acordar ela.
24, 25. Vamos acordar todo mundo. 26, professora Prof. Raquel, professora Raquel, estou acordando ela. Pronto, gente, olha, acordei a professora Esther, que dorme mais do que a cama. Vamos lá. Gente, missão cumprida, estamos convidando as pessoas que a gente entende que podem ter alguma diferença aqui, né, nesse bate-papo com a professora Patrícia. Eu pedi a participação da professora Patrícia pelo fato dela ser professora de línguas, como a professora Solange, em línguas estrangeiras, né? A professora Patrícia é professora de espanhol, e a professora Patrícia tem uma experiência com a administração de negócios, então eu acho bem legal trazer também a opinião de uma pessoa que tem noção do que é um empreendimento, o que é administração, o que é economia, a importância de administração no negócio. Ela também trará as suas percepções sobre aulas particulares. Eu queria agradecer e entregar a palavra para você, professora, pedindo primeiro para você se apresentar e depois você falar um pouquinho sobre como é que era a sua vida antes do projeto 4K2, professora. Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo que está aqui. Bom dia. Eu espero poder ajudar, né, a abrir um pouquinho mais, né, esse entendimento até mesmo sobre o projeto 4K2 e qual que é o que faz diferença para mim. Meu nome é Patrícia Simile, eu sou de Juiz de Fora. Eu sou professora de espanhol, eu dou aula em 2 instituições aqui na minha cidade. Eu dou aulas particulares e sou mosaicista. Aí foi o pulo do gato, né, professor? Porque, enfim, eu dou aula em 2 instituições, eu dava aula em 3 instituições, tá? Até julho. Em julho, eu pedi para sair de uma instituição. Foi quando na internet eu olho assim, aparece uma pessoa falando se eu poderia ganhar, se eu queria ganhar R$ 4.000 trabalhando 2 horas. Falei, nossa, acabei de sair de uma instituição e já vem uma proposta. Nossa, vamos ver o que ele está querendo, né? E entrei lá e fiz a semana do intensivão, né? Foi Intensivão 4K2. Uhum. Isso. Então, fiz a semana, mas eu já dava aula particular, tá? E já era mosaicista. Quando eu faço a semana do intensivão e começo a ver que o projeto tinha muito a ver com a questão da administração, eu sou formada em administração. Enfim, quando eu vejo o professor colocar questões de estratégia, planejamento, gestão, eu falei, opa, peraí, que agora a minha cabeça começa a fervilhar, né? Parece que ele está falando sério, né? Parece que esse professor está falando sério. Está falando a minha língua. E aí eu me interessei muito, porque eu acho que foi uma junção, né, do meu trabalho com a questão também já estudada, que eu já trabalhei com administração e trabalho hoje, né, nos meus negócios. Então, para mim, foi super importante, né? Antes do projeto 4K2, eu já dava aula particular, sempre não, né? Já era mosaicista também. Eu sempre levei a sério. Eu nunca fui uma pessoa que levava de qualquer maneira a aula, mas eu não tinha essa organização. Eu acho que aí fez toda a diferença para mim, né? Eu nunca encarei, por exemplo, a aula particular como um bico, sabe? É um bico. Como eu vejo alguns professores falando assim, aula particular, vou até parar, porque eu ganho ali e já compro uma coisinha, já acaba o meu dinheiro. Eu nunca encarei dessa forma, né? Eu sempre encarei assim, é um trabalho, só que eu não me organizava de maneira tão legal como foi depois do Projeto 4K2. Foi mais ou menos isso daí, né? Eu consegui utilizar, por exemplo, as questões de administração, né, que eu já tinha estudado em faculdade, né, e que eu já trabalhei e tal, mas antes eu não utilizava com tanta consciência. Agora eu tenho a consciência da organização, do planejamento,
no caso de mosaico, de prazos, né, que eu levava a sério, obviamente, mas que era uma atividade bacana que eu fazia, ponto. Era uma Para ganhar o atividade que eu dinheiro, fazia. né, professora? Não, o que entrar de dinheiro tá bom, tudo é lucro, mas falta, quando a gente tem uma meta bem estabelecida, né, quando a gente se dá um prazo para aquela meta que a gente estabeleceu, dentro de um objetivo que a gente traçou, eu falei isso na primeira e na segunda aula dessa semana, a gente pensa muito nas consequências, assim, eu quero vender os meus mosaicos, eu quero conseguir alunos particulares, mas a gente não se planeja antes, né? A gente não A pensa, gente isso é não muito sabe como. importante, como proceder. E traçar os nossos objetivos, né, professora? A primeira coisa em É, qualquer projeto é você traçar os seus objetivos. O que a professora Patrícia quer? O que o professor Alexandre Moraes quer? Para depois a gente começar o projeto. Então, normalmente, a gente começa um exatamente. projeto pensando no que a gente vai fazer, o que a gente vai implementar, mas o que a gente quer para a gente. Isso a gente Professor, não se toca, né, professora? e a gente quer fazer, né? Isso A gente quer aí. fazer, a gente não sabe para quem, a gente quer fazer, não é? A gente não sabe qual é o nosso público, a gente não sabe, a gente fica meio perdido, não é? A gente está dando aula, por exemplo, né? Eu dou aula de espanhol. E aí, quando eu falo assim, eu gostei da aula online, adorei, adorei. E aí eu falo assim, para quem vai ser essa aula online? Qual vai ser o meu público que eu vou captar ali, online? Uma coisa é o boca a boca, né, professor? O Exato. boca a boca, as pessoas já te conhecem, as pessoas falam, você pode dar aula, por exemplo, para viagem? Claro. Pode dar aula para executivo? Claro, mas agora, a captação já é diferente, isso a gente aprende muito também, que existe um foco, tem que Exato. existir esse foco. E Existe há um essa diferença do boca perfil, a né, boca. professora? Existe um perfil do cliente que a gente quer atender. Né? Exatamente. Eu mostrei numa das aulas, professora, desculpe interromper, o jeito Claro. tradicional, a aula número 1 dessa semana, eu mostrei o jeito tradicional de se fazer, de se tratar as aulas particulares, o jeito que eu chamei de jeito 4K2. O jeito tradicional é, o aluno apareceu, eu dou aula. Ele vai aparecer, alguém vai indicar, eu dou aula. Jeito 4K2 é, eu escolho o aluno que eu quero. É esse o aluno que eu quero atender, porque esse aluno que eu sei que vai gostar da minha aula e vai aceitar o meu preço, é um aluno que vai trazer bons frutos para mim no futuro, que vai enriquecer a minha carteira de alunos, né, professora? Então, isso tudo tem que ser bem planejado, né, como a professora está falando. Tem que ser planejado. E outra coisa que eu acho muito interessante, eu até anotei aqui uma frase que eu achei muito legal, que ontem eu vi um workshop que eu participei e achei muito legal, porque eu lembrei das lives, eu vi a live com a professora Esther, eu vi um pouquinho da live com o professor Gabriel, eu não consegui ver todas ainda, mas eu vou ver, porque eu acho que tudo é muito enriquecedor. E aí, quando se fala de preço, com a professora Solange também, né? Eu tinha dificuldade e tal. E aí eu vou falar um ponto aqui do intensivão, quando eu participei, que foi uma coisa, professor, eu acho que eu nunca comentei isso, mas foi uma coisa que quando o senhor falou, eu falei, é ele que vai me direcionar. Quando algum aluno, não vou lembrar, né, porque era muita gente, algum aluno falou assim, você falou o preço, mais ou menos, o mínimo que era cobrado, poderia 52 e alguma 51, coisa. 51. É. E algum aluno colocou assim, se eu cobrar isso no meu bairro, eu nunca não consigo. E aí você falou assim, você está no bairro errado. Na hora que você falou isso, eu falei, é ele, não tem errada. Porque é exatamente isso, né? A gente tem dificuldade de cobrar? Não sei. Eu não sei. Eu, particularmente, não tenho. Porque os alunos caíram, mas aí eu já vou falar assim, vem o boca a boca. Eles já sabem o meu preço. E se fala assim, não dá para dar desconto? Não. Mas por quê? Por causa disso, é lógico que a gente tem que estar muito embasado. E a gente explica. E a pessoa fala, opa, é mesmo, não tem condição nenhuma.
tá cobrando até mais barato, né? Então, assim, isso é muito legal. E aí, ontem eu estava vendo, participei de um workshop, porque me animou, olha só que legal, olha as transformações da vida. Me animou, começa agora uma pós-graduação, MBA, de marketing digital, Que né? legal, que legal. Sim, sim. E aí Marketing eu estava... digital é maravilhoso, gente. É Professora, demais, é né? maravilhoso, é maravilhoso. Abre a mente da gente demais, assim. Eu estudei e estudo muito marketing digital. É lindo, é muito bacana, é muito é uma lógica. Vocês vão ver que você vai ver que é uma lógica diferente. Às vezes você pensa assim, não, ainda mais você que tem uma carreira de administração. Então, em alguns momentos você vai falar assim, peraí, não tem sentido isso que ele está dizendo. Eu sou engenheiro, né? Imagina a cabeça de um engenheiro eletrônico analisando. Porque a lógica é diferente, é diferente. Ontem eu mostrei aqui na segunda aula a lógica da captação de alunos. E é uma lógica diferente do que a gente imagina. Então, o marketing digital ele ensina isso para a gente. Que você fazer uma propaganda no meio online é diferente de você fazer no presencial. Dizer o seu Uhum. preço fazer uma propaganda sua, seja por panfleto, por WhatsApp, e dizer o seu preço, entregar o seu preço de bandeja, você tá entregando o bem precioso que você tem, que é aquele que você tem que guardar com muito carinho. Né? E o Exato. marketing digital abriu, eu já tinha essa noção, porque eu fui empresário durante 15 anos, Aham. mas chamou muito a minha atenção, porque eu também fazia. No início eu fazia meio que intuitivamente. Eu dizia o preço quando a pessoa perguntava. Perguntou, eu digo. Mas eu não entregava de cara, mas eu dizia quando ela perguntava. Hoje não. Hoje eu entendo que o nosso preço, ele tem que ser, ele tem que ser muito guardado e entregue no momento certo, né? É muito, Sim. você vai adorar marketing digital, é E lindo. na faculdade de administração, a gente tem um ano de marketing. Eu fiz uma, né? A gente tem. Então, eu sempre gostei muito, muito dessa área. Eu falei, agora, eu acho assim, também tem uma coisa muito legal, né? Porque a gente tem que aproveitar o momento. Por exemplo, a gente está numa pandemia, não está fácil para ninguém, mas você tem que, de acordo com as possibilidades, você tem que tentar atualizar, você tem que tentar buscar cursos, você tem que tentar atualizar até para essa nova Realidade. visão, agora, nova realidade. Não tem como. E aí, voltando aqui ao preço, eu vi uma frase muito legal que foi o seguinte: para o público certo, dinheiro não é problema. Eu Exatamente. acho essa muito boa, porque é exatamente isso. Se você foca num público e que não pode te pagar, para quê? A não ser que você queira fazer um dia de valores menores, né? Aquelas pessoas que precisam, óbvio, daí a gente também acho bacana fazer. Mas para a pessoa que precisa de ganhar, né? De sobrevivência, enfim, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, até mesmo no tempo de estudo que a gente teve. Eu tenho um Exato. aluno, professor, essa é legal quando a gente fala de preço, um aluno de uma instituição que uma vez falou assim comigo, Patrícia, quanto você cobra na sua aula? Eu falei, por quê? Aí ele chegou e falou assim, não, porque eu vejo professores ganhando dinheiro à beça. Eu falei, o que é ganhar dinheiro à beça para você? Eu ouço muito Cobrando isso. 40 reais a aula. Eu falei, nossa, então eu sou milionário, porque eu não faço. Aí ele começou a rir. Porque não tem essa ideia mesmo, né, professor? Não é de... Entende? E aí eu cheguei para ele falou assim, nossa, mas é muito caro, né? Eu falei assim, olha, eu acho que quando a gente vai cobrar, a gente tem que pensar no tempo de estudo que a gente teve para poder dar aquela aula. O tempo de dedicação que eu tenho para dar aquela aula. E aí, isso tudo é uma organização, não é? E aí eu falei com ele, eu falei assim, eu estou dando aula aqui para você, por quê? Porque eu estudei para uma prova internacional, porque eu gastei para fazer a prova internacional, eu gastei para estudar tantos anos de espanhol na minha vida. A minha fluência é graças aos meus estudos, aos meus interesses, às minhas pesquisas, tudo isso está incluindo no meu preço. Aí ele, Exatamente. nossa, não tinha pensado nisso.
Eu falei, pois é, então antes de questionar, a gente tem que pensar no trabalho do outro. Porque é uma coisa que me irrita muito, professor. O pouco caso ao trabalho do outro. Exatamente. É a história de um médico, né, professora Patrícia? Quando a gente chega na frente de um médico que é especialista, que estudou anos, anos e anos, que gastou muito dinheiro e muito tempo para se especializar naquilo, aí você vai e paga 200, 300, 500, R$ 1.000 numa consulta, e se você olha para o preço, eu falei na aula de ontem, eu falei sobre isso. Se você olha para o preço, você pode falar assim, que absurdo, né? Pode ter gente pensando assim, que absurdo. Em uma hora, em menos de uma hora, esse médico está me cobrando R$ 500 por uma consulta. Pois isso não é justo. Mas se você parar para avaliar que ele, em meia hora ou uma hora, seja o tempo da consulta, vai ter que estudar o seu caso, trazer a solução para o seu caso, ele não pode errar, porque ele vai, provavelmente, ele vai ou te operar, se for o médico cirurgião, ou vai te receitar medicamentos. Então ele tem que ser muito preciso, ele tem que ser muito bom naquilo, para não ter falhas ali. Isso custa, gente. Isso custa, isso é justo. Então, os médicos mais famosos... De formação dele. Os anos de formação, a dedicação dele, os bastidores desse médico. Eu queria fazer uma analogia conosco, professores particulares. O tempo de dedicação dele, porque não é só aquela consulta, você vai ligar para ele, ou vai mandar uma mensagem para ele com dúvidas depois, ele vai estar à sua disposição. Então tem todo um entorno daquilo. Estudo do seu caso, né? Tem um estudo do seu caso. Estudo do caso. Quem está aí que dá aula particular, se eu posso ajudar nisso. Aula particular, dependendo, né, da disciplina, você direciona para o seu público. Você vai dar o mesmo conteúdo de forma diferente para o outro público, para outra pessoa. Se eu dou aula para o Enem, olha, eu ensino a mesma coisa para o Enem e para o executivo, de formas diferentes, com objetivos diferentes. Um para fazer prova, o outro para falar. Exato. Esse tempo que eu tenho para direcionar e para quem vai viajar. Exato. Que é uma aula diferente. Quem vai viajar é de uma forma. O executivo que vai participar de reuniões de negócios é outra forma. Cada um quer o seu Enem... conteúdo, né, professor? O executivo, ele não quer uma linguagem informal, ele quer uma linguagem formal. Imagina você ensinar para um turista, no meu caso, se eu quiser fazer uma viagem para falar espanhol em turismo, se a professora Patrícia começar a me ensinar linguagens muito técnicas, eu vou falar, professora, não é isso que eu quero. Eu quero falar, eu quero chegar no aeroporto e saber me comunicar, eu quero chegar no restaurante e saber pedir um prato, eu quero chegar no museu e conseguir perguntar as coisas daquele museu, eu quero passear numa praça e conversar com as pessoas da praça. Então, se eu entrar com uma linguagem muito técnica, a pessoa vai achar que eu estou louco. Então, tem essa coisa de você ter o seu conhecimento e falar, esse cliente quer dessa forma, aquele cliente quer de uma outra forma. Isso aí custa muito para a gente, né? E por que a gente não tem que mostrar isso? Né? Por que a gente não tem que precificar isso, né, professora? E o quanto a gente pesquisa, né, professor? Porque se eu vou dar aula para um executivo, eu tenho que pesquisar muito sobre a linguagem da empresa dele, dos negócios dele. Se eu dou aula para o Enem, eu tenho que pesquisar muitas provas do Enem, como a banca pede, como é a forma de questão. Se eu dou aula para viagem, quais são os vocabulários que eu utilizo para chegar num país, para cumprimentar uma pessoa, e aí eu vou ser formal ou não, como que eu vou ser? Então, assim, isso as pessoas não têm ideia de que é um tempo que você pesquisa, que você planeja, que você se organiza. Então, olha como tem tudo a ver, ó, o trabalho, né, a prática com a questão administrativa e de gestão. Não tem como você, que a minha linguagem já é bem administrativa para tudo que eu faço, então, às vezes as pessoas falam assim, até no colégio que eu trabalho, professor, quando eu dou uma opinião, eles falam assim, mas você não podia falar isso, você é de humanas. Exatamente. Mas, professora, eu vou confessar. Mais ou menos humanas, porque eu tenho um pé na matemática. Eu vou confessar que eu também, nas aulas, quando eu fui dar as aulas de administração, eu acho que eu não sabia que você era administradora. Eu não me lembrava, eu acho que não. Quando a professora Patrícia começou a falar, eu falei, peraí, ela é professora de línguas, ela é mosaicista, ou seja,
que interessou, por que a administração interessou a essa professora que tem essa linguagem? Mas é fantástico. Por quê? Porque quando você, independente do seu negócio, da disciplina que você ensine, quando você tem noção de administrativa, você consegue gerir melhor o seu negócio. Né? Porque você está pensando no seguinte, eu estou aqui ensinando espanhol, mas eu tenho o meu valor, eu me preparei para isso, eu me planejei para isso, eu sei o que eu quero, o meu preço tem que valer sim, porque eu tenho contas a pagar, eu levantei, eu tenho o meu padrão de vida, isso tudo tem a ver com a mentalidade de alguém que que tem as noções de administração, um pouquinho de economia, sim, um pouquinho de estatística, né, professora? Para que você tenha uma visão mais ampla do negócio, né? Eu fiquei surpreso, eu confesso que eu fiquei surpreso, e a professora Patrícia fez a aula junto comigo, que eu falei, professora, me ajuda então, vamos montar essa aula, vamos dar essa aula juntos. E a professora foi muito... As colocações foram muito pertinentes, porque eu acho legal, né? Era o professor Alexandre, uma professora que está turma colaborando para a aula, para que os alunos falassem assim, olha como é que tem sentido e como é que é importante, né, professora? E estou sempre à disposição, querendo, estou ajudando. Eu sei disso, Mas, eu sei disso. na verdade, assim, eu acho que é muito importante, professor, porque eu vejo muitas vezes as pessoas, elas são formadas em letras, em matemática e tal, né? São excelentes professores, mas não sabem se organizar. Eu conheço excelentes professores, né? Mas na hora do financeiro, na hora de passar para a vida prática, como tem dificuldade. Tem professores que ganham muito mais do que eu, são cheios de dívida. Né? Eu não ganho tanto, vamos dizer assim, né, em colégio e tal, mas a minha vida é organizada. Eu não tenho uma dívida. Eu não, sabe, eu posso ficar tranquila, tranquila. Então, assim, isso faz muita diferença até para a qualidade de vida da gente. Muito Se a bom. pessoa não tem essa ideia de organização, um pouquinho, administração, vou usar bem esse termo, de gestão, você não tem qualidade de vida, porque não adianta você trabalhar e sempre ter dívida. Aumenta o seu salário e você aumenta as suas despesas. Exato. Como assim? Não adianta você ganhar R$1.000 e gastar 1.100. Não adianta você ganhar R$10.000 e gastar 11. Você vai estar endividado do mesmo jeito, proporcionalmente. Não adianta você ganhar R$50.000 e gastar R$55.000. Então, às vezes a pessoa... E gastar 50, ganhei 50, gastei 50, e aí? Você não vai viajar, você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter uma coisinha boba que você queira comprar, porque tem, né? Claro. Não é mulher, né, professor? Claro, todos nós temos os nossos desejos. A professora Solange, ela faz uma colocação muito bacana, ela fala assim, daquele jeitão dela assim, professor, nós vivemos num mundo capitalista, então nós precisamos ganhar dinheiro. E ela falava uma coisa interessante, que ela falava assim, mas eu não sei, nas aulas era muito bacana, é curioso porque eu falei assim, nossa, olha a crença limitante da professora no início, ela falava assim, eu não quero entrar nessa de ficar vendendo o meu produto, que são aulas particulares de espanhol, professor, eu não quero vender produtos. Eu falei, professora, não é produto, é o seu trabalho que você tem que saber oferecer. Mas isso é consequência, professora Patrícia, de nós professores, né, o professor brasileiro, não ter esse preparo dentro de sala de aula enquanto estudante, né, enquanto fazendo a sua faculdade de pedagogia. Aí a coisa complica. Né? Professora, eu queria... Pode falar, desculpa. Não, pode continuar. Eu ia concordar. Eu queria te perguntar o seguinte, aí você contou um pouquinho como é que foi a sua trajetória, até conhecer o professor Alexandre, teve aquela desconfiança, assistiu às aulas da semana do Intensivão, como está acontecendo agora com as pessoas que estão assistindo a semana da trajetória, optou por seguir em frente, porque você entendeu que para você valeria a pena. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua rotina. A professora Patrícia se formou agora na turma do Intensivão, que foi em novembro, então é muito recente ainda. Mas o que mudou na sua rotina e que resultados você já teve? Resultados práticos e resultados na sua rotina de trabalho, enquanto professora particular e mosaicista, porque o seu negócio de mosaico também cresceu.
E financeiramente, assim, como é que estão sendo os resultados financeiros antes do projeto 4K2, depois do projeto 4, quer dizer, durante o projeto 4K2, porque não tem mais fim o projeto 4K2, ele já está com a gente, né? É. É, como eu falei, eu sempre, até pela minha formação, eu sempre fui bem organizada, né, a questão financeira. Mas as aulas particulares, eu tive uma maior organização ainda, né? Porque eu comecei a ver o quê? Etapas que são muito importantes para a gente trabalhar. Porque aí eu juntei com administração, eu juntei com gestão, e comecei a planejar melhor. Não é planejar a aula, mas planejar o que eu quero. Porque planejar a aula a gente sabe, todos os professores que estão aqui sabem, né? Tecnicamente, a gente é imbatível. Tecnicamente, ninguém segura. Exatamente. Mas é você saber se organizar na questão do o que você quer, até onde você quer chegar, como você vai fazer para chegar até o seu objetivo. E daí você começa a se organizar melhor. Nesse tempo até agora, vamos dizer assim, eu não vou falar nem de instituições, porque, né, não é o caso aqui. Financeiramente, eu tenho o trabalho de aulas particulares e mosaico. O trabalho de mosaico, eu fazia assim, fazia uma peça, mostrava para os amigos, colocava na rede social, né, falando, que legal, que bonito, parará, de vez em quando uma encomenda e tal. E aí, o que aconteceu? A gente acabou em novembro o curso, não é isso? Foi. E aí eu pensei assim, vem Natal aí, certo? Continuei organizando as aulas particulares, não perdi nenhum aluno, todos com frequência. Estou falando assim, porque aí entra um outro projeto, olha, entrei junto com o Mosaico, tá? Até pela época. Eu aproveitei a época, confesso. E aí eu falei assim, mas como que eu vou fazer? Porque para eu fazer o mosaico, eu vou ter que dar uma atenção também às minhas aulas particulares. Como é que eu vou fazer isso? E fora colégio, tá, professor? Fora colégio que eu estou dando aula, porque o Enem está chegando, né? São duas escolas, né? Duas escolas. Você É deixou uma escola de congregação, tá? É uma escola que trabalha com ensino médio. E agora o ensino fundamental também, mas assim, a gente prepara para provas de vestibular. Então, olha só o período louco, certo? Mas eu falei assim, eu vou entrar com mosaico. Eu vou aproveitar o Natal aqui. E comecei as aulas particulares, ok, tranquilamente, porque como eu já fui me organizando, então foi um pouco mais tranquilo nesse sentido de manter, tá? E o mosaico, eu falei assim, vamos entrar com planejamento nesse mosaico? Vamos ver o que vai ser possível, professor? O que eu ganhava com aulas particulares e mosaico, eu vou juntar as duas atividades, que são atividades extras, né, no sentido de renda já ter complementar. aula. Renda Renda complementar. complementar. Mas vamos ver até onde. E aí eu pego e antes eu ganhava, vou colocar aqui 2Ks. 2K, né? 2K. 2K. Uhum. E aí, depois eu comecei a me organizar mais e tal, passei para 4K. Olha isso, gente. Olha isso, pessoal. Olha a E a pessoa transformação que... pode falar, mas é porque era Natal, então você, né? Gente, não é porque é Natal. Porque essa semana, enquanto eu estava conversando com o professor, inclusive, eu recebi mais 4 encomendas. Olha isso. Não é de Natal. Fora outras várias encomendas que não eram de Natal, que agora eu estou, né, um ritmo frenético. E, ao mesmo tempo, aulas particulares. Dei o quê? Uma semana de descanso, 2 semanas de descanso, desculpa, porque semana de Natal eu pedi para os meus alunos, porque meus alunos são alunos que já trabalham. Então, as férias deles não é igual a nossa de professor de janeiro. Então, eu dou aula direto. Eu só paro com eles quando eles estão de férias ou quando eu vou viajar. Né? Vou viajar, eu peço uma semana e tal, e eles compreendem tranquilamente. Então, quando eu falei assim, eu vou entrar com mosaico, professor, foi muito interessante, porque aí começa, né, ver fornecedor, ver preço, Tem qual o toda uma preço melhor, logística, né? Tem uma logística por toda trás. uma logística.
A menina que eu peço, que eu crio peças com ela, marcenaria, ela ficava, Patrícia do céu, o que está acontecendo? Você não para de pedir. Eu falei, vamos, cria mais essa. Vamos vender, vamos vender. E, professor, tem uma coisa muito bacana que eu vou falar de aula de mosaico. Eu tenho um prazer muito grande dar aula e fazer mosaico. Eu trabalho com o que eu adoro. Então, assim, minhas aulas, eu estou criando o tempo inteiro. Criando o tempo inteiro, eu estou buscando, eu busco aplicativos que são legais. Eu vejo professores falando, ai, professora, fica usando aplicativo. Eu falei, Sim. por que não? Você está aprendendo, vamos lá, vamos aproveitar a modernidade. Claro. E eu acho que isso tem que ser assim. E mosaico, vamos criar peça nova, não tem no mercado? Vamos fazer, sabe? E daí é algo impressionante. Esse Natal, eu consegui enviar peças para o Brasil inteiro. Que bacana, que bacana. Está criando, está inovando, provavelmente está oferecendo o seu produto de uma forma diferente, aquela forma que atrai a curiosidade do cliente, está entregando qualidade, está administrando o negócio, porque não é fácil. Eu já trabalhei com vendas de equipamentos, né, quando eu tinha as empresas de tecnologia. A logística não é fácil, pessoal. Você tem que achar o fornecedor que não vai te deixar na mão. Esse fornecedor tem que ter um preço compatível com o preço que você vende, senão você não tem lucro. Se você cobrar muito caro, você não vende. Você tem que ter um estoque, você tem que saber despachar uma coisa. Não é uma coisa fácil, porque se você despacha por um meio muito caro, isso inviabiliza o seu negócio. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Não é assim, a professora Patrícia, eu assisti uma live com a professora Patrícia Simili, e ela falou que faz mosaico. Eu achei uma ótima ideia. Ela vende para o Brasil inteiro. Vou vender para o Brasil inteiro. Mas espera aí, fazer o mosaico é moleza. Você compra, né, moleza entre aspas, tá? Você compra o material necessário e faz uma peça. Ok. Agora, como é que você vai fazer essa primeira peça aparecer? Se essa primeira peça vender, como é que você vai criar outras peças? Onde é que você vai comprar material para aquilo? Que tipo de estoque você tem que ter com você o tempo todo? Como é que você vai despachar? É um negócio. Então, e aulas particulares? É um negócio. Qual aluno que eu vou captar? Que tipo de conteúdo eu tenho que oferecer que seja atrativo para ele? Como é que eu tenho que lidar com o estado emocional do meu aluno? Como é que eu tenho que selecionar o aluno certo, aquele aluno que eu quero atender porque vai me gerar resultados? Como é que eu vou fidelizar? Gente, é negócio, como qualquer outro. Fala, professora. Não, tudo é negócio. Questão de aula particular, quantas vezes eu cheguei, eu tenho uma aluna que é psicóloga, quantas vezes eu cheguei, eu dava minha aula depois de uma sessão que ela tinha com algum paciente, e muitas vezes era a sessão muito pesada. Então você via que a aula estava agitada, porque, né, enfim, imagina você, no negócio dela, ela ter que pegar tanta emoção do paciente, né, e não ter para onde soltar isso. Eu lembro que na aula ela falava, vai, Patrícia, eu estou muito agitada, não sei o quê, parará, parará, e aí gostava de contar, queria contar alguma coisa, algum caso e tal, né? Porque ela estava muito agitada. Não sobre o paciente, obviamente, mas citar coisas, né? Aí o que eu fazia? Eu falava, gente, espera aí, isso é aula, né? Então, porque tem que ter aquele limite de amigo e aluno, certo? Uhum. E aí eu falava, me conta em espanhol. Oh, Ela, o quê? Que legal! Que falei, me conta em espanhol. E aí era uma aula, ela amava. Ela, nossa senhora, eu falei, o verbo tá errado. Aí você nunca me contou isso, eu não sabia dessa história. Que perfeito! Eu sempre adapto. Porque muitas vezes, quando você trabalha com pessoas que já trabalham, tô falando assim, é o público, né? Que por exemplo, já está muito cansado quando vai ter aula. Eu dou muita aula à noite, aula particular. Depois de trabalho, depois de sessões de terapia, depois de, às vezes, eu tenho uma aluna que trabalha com financeira, imagina a cabeça, né? Então, eu já vou preparada, eu falo, bom, aqui o meu objetivo é esse, então, se tiver muito agitado, se tiver, né, com a cabeça muito quente, vou usar esse objetivo de uma outra forma. Total sentido, professor. Olha, eu vivi isso enquanto aluno particular.
Eu tenho, eu conto nas redes sociais que eu ainda tenho, mas melhorei bastante o meu bloqueio com relação à pronúncia em inglês. Eu me formei com 18 anos no CCA, no Rio de Janeiro. Me considero muito bom assim para escrever, para ler. Ouço e entendo em inglês uns 60%, 70%, dependendo do sotaque da pessoa, né, da fluência da pessoa. Em inglês, tá, pessoal? Mas espanhol não. Espanhol eu sei pouquíssimo. Só que para falar eu sempre tive muita dificuldade. E com os meus 3 anos atrás, com os meus 49 anos, 48 para 49 anos, eu resolvi ter aula particular de inglês. E quem conseguiu me conquistar para me captar foi um professor que tinha 80 e poucos anos, ele veio a falecer no ano passado, infelizmente, professor Franco, e ele conseguiu, com esse jeitinho que a professora Patrícia está falando, ir me soltando, ir me desbloqueando. Porque eu chegava muito agitado, nervoso, bloqueado. As coisas que estavam aqui na cabeça, a professora, não saíam, eu não conseguia, estava tudo pronto, mas não saía. Aí ele falava assim, fica calmo. Em tudo em inglês, ele só falava em inglês comigo. Fica calmo, não tem sentido você, conta para mim. Mas eu falava, professor, conta, pode contar. E à medida que eu ia falando, ele de uma forma muito sutil, ele ia me corrigindo. Então eu falava, ele falava assim, wait a minute. Aí ele falava, aí eu repeat, aí eu repetia. Isso ia me dando tranquilidade, né? E o meu vocabulário, é impressionante, né? Para escrever eu tenho um vocabulário bem legal. Para falar, o meu vocabulário é igual de uma criança, igual do Guilherme, era igual do Guilherme, meu filho. Por quê? A gente busca as palavras. Eu não sei se é assim em espanhol também. A gente vai na zona de conforto e de segurança, que é usar palavras, um vocabulário muito básico. E ele falava, não tem problema, eu estou entendendo. O mais importante é que eu estou entendendo o que você quer me dizer. E, Patrícia, as aulas foram fluindo. Eu tive 2 anos de aula com ele, toda semana. Eu comecei com 3 vezes por semana e depois eu acabei me atrapalhando, fazendo 2 vezes por semana. O mundo mudou para mim. E a aula propriamente dita, a gente tinha livros. A aula propriamente dita durava, a aula dele era de 50 minutos. 15 minutos finais, porque era quando eu me sentia tranquilo. Eu falava, professor, é muito importante a gente ter uma aula teórica, mas eu quero falar. E ele me deixava falar. Aí você pode falar assim, mas professor Alexandre, você ficava conversando com ele durante 35 minutos e só tinha 15 minutos de aula? Não, eu tinha 50 minutos de aula, porque eu queria falar. Falar para mim era o mais importante, mesmo que errado. Então isso é muito bacana na aula particular, né? Essa possibilidade de você proporcionar para o aluno o que ele deseja, né? Eu falo com eles, falem errado, mas falem. Eu quero escutar, porque aí eu vou lapidando. Principalmente o espanhol, professor. E o portunhol? Portunhol. E o portunhol, professor? Né? Pagaram na conta com cartão. Eu falo, quê? Papelão, professor. Né? O professor vai falar comigo que vai pagar a conta com papelão. Não vai não, meu amigo. Você vai pagar com caneta. Muito bom. Então, assim, mas eu gosto muito, eu sempre coloco a aula, e às vezes eu conto muito caso, sempre tentando espanhol, porque a pessoa tem que escutar. Você só fala quando você escuta. Não adianta. Eu gosto muito de músicas, não é? Você quer aprender inglês, professor? Canta. Ótimo. Você quer aprender espanhol, professor? Canta. Quer saber o ritmo que eles falam, professor? Veja filmes, veja séries, veja animação, porque no início o nosso vocabulário é menor, né? Sim. Como você falou. Muito limitado, né? É menor. No início. Veja a animação, põe a legenda no idioma que você está aprendendo, professor. Então, isso te ajuda muito. E eu gosto... Isso é o quê, professor? Negócio. Isso aí. Professor, isso eu cobro, professor. Eu cobro porque eu já tenho esse conhecimento. Não foi de ontem para hoje que eu aprendi que cantando a gente aprende, que vendo filmes a gente aprende termos, que a gente aprende ritmo de fala.
que a gente aprende diferenças do espanhol mexicano para o argentino, para o espanhol da Espanha. Hoje, se eu escuto uma música, eu sei de que país é. Então, não é agora que eu aprendi isso. Foram anos para aprender isso. E a pessoa fala, sua aula é cara? Não é. Então, passa para o próximo. Você pensa assim, ele fala, sua aula é cara, você pensa assim, e falhei no público, errei o público. Não é meu público-alvo. Simples assim. Né? Quando um aluno, no meu caso, professora Patrícia, com a experiência que eu já tenho, né, com a rodagem que eu já tenho aí, experiência com isso. Eu estava falando isso na aula de ontem. Na abordagem que o aluno ou responsável me faz, eu já sei se vai rolar ou se não vai rolar uma aula particular. Porque, dependendo da maneira que ele pergunte, se eu perceber que ele veio atrás de preço, comigo, infelizmente, não vai rolar. Porque eu sei que o meu preço não é barato. Eu sei que o meu preço está acima do mercado. O meu preço é compatível com o público que eu atendo. Então, os outros professores que atendem esse público cobram parecido comigo. Sejam de outras disciplinas ou das mesmas disciplinas, os meus concorrentes diretos, digamos assim. Então, se alguém entra em contato comigo, dependendo da fala, eu nem me preocupo em aplicar as técnicas do projeto 4K2, porque eu sei que eu vou perder meu tempo, que ele não vai querer, porque não é o meu público. Então, às vezes, a gente dá murro em ponta de faca, né, assim, achando que a gente vai fazer milagre. A gente não vai fazer milagre. A gente tem que conversar com o público que a gente sabe que vai querer ser atendido, porque vai pedir. Os meus alunos, parece mentira, a professora Patrícia vai confirmar isso. Os responsáveis pelos meus alunos e os meus alunos, os novos alunos, eles perguntam se eu tenho algum horário disponível e se eu posso ajudar. Né? E quando eu termino a aula, ou quando o pai vai me pagar, a mãe vai me pagar, sempre chega a transferência com muito obrigado embaixo. Gente, isso é maravilhoso, isso é reconhecimento de trabalho bem feito. Por quê? Porque eles sabem que aquilo ali custa. Né? Eles sabem que você está dedicando aquele seu tempo para cirurgicamente resolver o problema do aluno. Aquilo ali não é barato. Aquilo ali demanda muito tempo. Que se fosse barato, eu não precisaria de aula particular, pessoal. Se fosse fácil, ninguém precisava de aula. Exatamente. E outra coisa, eu tenho... E a gente cobra o nosso conhecimento. O nosso conhecimento. Eu já falo assim. Eu tenho aluno, professor, que me pergunta quanto que eu vou aumentar a minha aula. Olha isso, olha isso. Pô, professora, está muito barato, eu vou aumentar por conta própria. Mas Patrícia, você tem que aumentar. Eu falei, calma, gente, calma, tá bacana. Olha aqui, olha que público bem selecionado, né, gente? Muito bacana, muito bacana. E aí eu volto, né? Eu estou no bairro certo, né? Está no bairro certo, está com o aluno certo, ou está no estado certo, no bairro de um estado certo quando a gente vai para um online. No online, você não tem mais, você ultrapassa os limites geográficos, né? Porque quando você dá uma aula presencial, gente, nada contra a aula presencial, tá? Eu fui professor presencial a minha vida inteira. Eu adoro o presencial, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, como a professora Patrícia falou, abra a cabeça. Hoje existe aplicativo, hoje existe a internet. Nós estamos aqui conversando no Instagram, gratuitamente, né? Através do Wi-Fi que a gente tem em casa. Então, mudou, o mundo mudou. Então, quando a gente vai para o online, pessoal, não tem mais limite geográfico. Eu posso dar aula para um aluno que está em outro país, eu posso dar aula para uma pessoa que está no Japão. Eu vou estar aqui 8 horas da manhã, ele vai estar lá 8 horas da noite dando aula comigo. Então, os limites, eles vão sendo ultrapassados quando a gente quebra as nossas crenças limitantes, quando a gente vence as nossas crenças limitantes. O que eu quero mostrar, gente, é que quando o professor fala assim, professor, para mim não tem jeito. Eu moro numa cidade pequena, aqui só se cobra R$20 por hora, é o preço que se cobra, não tem bairro mais bacana, é isso, essa é a realidade. Eu falo, então, abre esses horizontes com o celular. Com o celular você já faz isso.
Um sinal de Exato. Wi-Fi e um celular, você vai para qualquer parte do país hoje e do mundo, né, É. professora? Eu tenho alunos, quando estava no presencial, acho que eu já citei isso, um aluno que viaja muito, ele viaja muito a trabalho. Então, tinha semana que a gente não conseguia ter aula, porque ele estava viajando. Agora, ele está viajando, ele manda, Paty, pode ser no dia tal, porque aí eu vou estar no hotel, e aí a gente Olha consegue ter isso, aula. olha isso. Porque no dia da aula eu vou estar na estrada, mas no dia seguinte eu vou estar em tal horário no hotel. Então lá a gente consegue. Agora, quantas vezes ele está no hotel e eu entro lá no hotel, né? Pelo celular, pela internet, enfim. Eu acho que a gente tem que estar sempre inovando, É professor. Eu claro, vejo professores, por exemplo, aulas, vou falar muito de idioma, porque né, é onde eu atuo. Quando eu falo assim, tem alunos que chegam para mim e falam, Patrícia, você já viu o aplicativo tal, que tem espanhol, inglês e tal? Eu falei, já. O que você acha? Porque tem professor que fala que de jeito nenhum para usar. Eu falo, use. claro que O quê? use, claro. Professor, eu tenho um adolescente, professor, em colégio, um adolescente. Você acha que ele não quer ver aplicativo, que ele não quer pegar o celular dele? Eu falo, usa. Mas o professor, eu falei, a minha matéria você pode usar. Mas, professora, e se tiver erro? Eu falei, se você for um bom estudante, você vai ver onde está o erro, Muito não é? bom, muito bom, Se muito você bom, não ver, se você tiver dúvida, você me manda mensagem que eu te respondo onde está o erro. muito É assim que a bom. gente trabalha. Eu acho que a Perfeito. gente tem que atualizar. Eu não entendo muito. Eu não sei se as pessoas têm medo de, por exemplo, o aplicativo vai tirar meu emprego, meu trabalho. Não vai, gente. Não vai. Tem campo para todo mundo. Tem aluno para todo mundo. Para todo Quantos mundo. alunos existem? Vamos colocar no Brasil. Quantos estudantes existem no Brasil? Quantos estudantes Exatamente. dentro do público que a gente deseja atender existem no Brasil? Ah, não quero, eu não quero, professor, que chato, eu não quero o Brasil. Tá bom, gente. Quantos estudantes existem ao seu redor, nos bairros que têm um poder Na sua aquisitivo para pagar a sua aula? É só você buscar essas pessoas. Eu tive uma é, experiência, professora Patrícia, nessa semana que foi bem bacana. Eu estou dando aula para um menino que está se preparando, né? Mesmo nas férias, eu tenho o pessoal do vestibular, eu estou preparando o pessoal de vestibular. E tem um dos estudantes, é o Eduardo, e ele está fazendo, acho que eu contei essa história aqui em uma das lives. Ele quer fazer engenharia, mas ele quer ir para São Paulo, porque a mãe trabalha em São Paulo. Então ele está mirando nas faculdades de São Paulo. E ele foi fazer hoje é que dia? Quinta? Na terça-feira ele fez em casa, perdão, uma prova online para a INSPER, que é uma faculdade de São Paulo. E ele viajou para São Paulo porque ele vai fazer FUVEST. Tá para chegar a FUVEST, ele já foi antecipadamente para São Paulo. Aí a gente tem 2 aulas por semana e a gente está numa reta final bem intensa de revisão, porque eu já consegui passar todo o conteúdo que eu queria, a gente está refazendo as provas. Então, a gente já focou na INSPER, agora a gente está focando na FUVEST e também no Enem. A gente está assim. E aí ele foi viajar. Na terça-feira ele falou, olha, eu vou terminar a prova online e vou viajar para São Paulo. Então, infelizmente, a gente não vai poder ter aula essa semana. Olha que curioso, professora. Ele é um aluno online meu. Ele me conheceu já online. Eu nunca dei aula para ele presencial. Aí eu falei, Eduardo, para onde você vai? Tem internet? Ele falou, tem, professor, a internet é boa. Você vai levar seu computador? Vou. Por que a gente não pode ter aula? E ele falou, ué, garoto de 16 anos, 17 anos, ele falou, ué, professor, tem sentido. Então, às vezes, o próprio estudante, né, independente da idade, às vezes a gente não se toca disso, que o online hoje é você ter um computador ou um celular e uma conexão com a internet. Pronto, você está preparado para ter aula ou para dar aula em qualquer parte do mundo, desde que você tenha uma internet e um computador hoje, ou um celular. a gente pode, como professor particular, por exemplo, quando a gente fala, né, trabalhar 2 horas por dia. Né, eu estava vendo com a live com a professora Esther, né, você falando que tinha trabalhado não sei quantas horas, depois foi, não sei, né? A professora Esther também, que aí foi passear com a mãe dela, que não foi isso. Foi. E aí eu fico pensando assim, e é muito ótimo isso. Então, por exemplo, se eu viajar,
Eu vou para Ilha da Magia, lá na terra da professora Esther, né? Encantadora, né? Cidade Maravilhosa, maravilhosa. Floripa maravilhosa. Lá fiquei enlouquecida. É, vai lá, se você trabalha 2 horas por dia, tá? Você não pode dar essa aula na hora que você chega de uma praia, rapidinho, dá aula ali, você já sabe o conteúdo. Porque, não sei, né? Também posso estar exagerando, mas é porque a aula para mim é um prazer. Uhum. E para Então mim não é também, né? nada pesado que fala, nossa, você vai dar aula. Alunos, professor, para você ter ideia, em colégio, eles têm meu celular. Eles têm meu celular. Chega dia de prova, eles enlouquecem. Patrícia, o conteúdo tal, você pode me explicar? Professor, eu explico ali no áudio. Uhum. Não há nenhum, nenhum. E às vezes as pessoas, nossa, mas você não descansa, gente, mas isso para mim não é cansativo, não. Professora, eu tenho alunos que falam isso, eu tenho um depoimento de uma aluna que ela fala isso, eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar nisso, né? Vou até fazer propaganda disso, assim, que vale a pena, é legal, né? Ela fala assim, o professor Alexandre é tão disponível que às vezes ele me manda a solução de uma questão num guardanapo. Aí eu falei assim, mas por quê? Porque quando eu estou. É muito doido. Quando eu estou no restaurante, né? Agora a gente não vai muito por causa da pandemia, mas eu gosto muito de restaurante, né? Assim, comer uma pizzaria, alguma coisa assim. E às vezes aparece uma dúvida de um aluno, eu olho assim e falo, cara, isso aqui é muito rápido de resolver. Aí eu peço ao garçom, uma caneta em guardanapo, por favor. Aí eu escrevo no guardanapo e fotografo e falo, olha, desculpa, eu estou na rua. E eles acham isso o máximo. Aí você pode falar assim, mas espera aí, professor, você está num momento de lazer com a sua família. Gente, é um lazer para mim também, é um prazer enorme poder ajudar de uma forma tão simples e rápida. Né? As pessoas estão conversando, eu resolvo uma questão e pergunto, o que você está fazendo? Eu estou resolvendo uma questão, um minutinho. Fotografa e vou voltar a comer minha pizza, tomar minha cervejinha, conversar com os meus amigos. Então, faz parte da minha vida. Eu falo muito isso, né, professora? Acho que a professora Patrícia deve ter o mesmo sentimento. Eu faço o que eu amo, ainda ganho para isso e ganho bem. E tenho tempo. Então, é maravilhoso, né? Eu penso isso, eu penso muito isso. Por exemplo, na congregação que eu dou aula, esse ano, um ano atípico, né, em todos os sentidos, todos eles foram para uma outra etapa, então vai ser só aluno novo, né, porque geralmente é uma turma que vai, fica e tal. Quando eu me despedi deles, a primeira coisa que eu falei, eu tô aqui, vocês vão ter o contato com o espanhol, porque é a língua oficial, né, tem dificuldade, estou aqui, me manda mensagem, me manda vídeo, me manda qualquer coisa, e mantenha o grupo, porque eu vou colocar conteúdo. Ótimo. Não Maravilhoso. custa, professor, não me custa, e eu acho assim, a gente está, é um trabalho que a gente ajuda o outro. Exatamente. Eu ia falar isso agora, professora. No seu caso, né? Física, matemática, você está ajudando a pessoa a alcançar o objetivo dela. Tem coisa mais legal do que isso. Tem coisa mais legal do que você dar aula, eu dou aula para Enem, vestibulares também. Tem coisa mais bacana e trabalho no Enem, né? Eu sou ledora no Enem. Uma vez eu fui ledora no Enem, professor. Ledora é um trabalho para deficientes, né? Uhum. Enfim. E aí, eu não sei como que fala, deficiente, eu não sei. Cada hora tem uma linguagem, eu realmente não sei, desculpa. Com necessidades especiais, eu não sei. Enfim, e quando eu fui seledora de um rapaz, o rapaz ficou super nervoso na hora, por causa de tempo de prova, e eu, calma, vai dar... Você acompanha o aluno na hora da Eu prova, é leio a isso? prova inteira. Tá. Eu leio a prova inteira. Ah. Tá? Eu sou os olhos da pessoa. Mais ou menos isso. Ah, que Então, é a leitura legal, que legal. sem a vírgula no ponto certo, porque pode mudar a interpretação. Qualquer coisa que eu leio errado, eu posso mudar a interpretação do aluno, né? Então, a gente tem esse trabalho no Enem. Que legal. Tem que ser professor de língua, tá? Porque tem a prova de inglês e espanhol, ou espanhol, então tem que ser o professor de língua para ler corretamente a língua, né? Escolhida pelo aluno, pelo candidato. Bom, enfim, e nesse caso, eu li a prova para o rapaz, ele estava muito nervoso no final, porque começa aquela questão do tempo, né? É uma prova muito cansativa. E faltando, sei lá, 1 hora, aí ele falou, para tudo, porque
eu tô nervoso. Eu falei, não, tá, vamos parar um pouquinho, toma uma aguinha, vamos lá, não sei o quê. Aí tinha uma outra professora, são duas ledoras, né? Porque a prova é muito extensa. A outra professora que ia pegar. E eu comecei a notar que esse aluno, quando eu lia, fluía mais, entendeu? Eu não sei se é tom de voz, eu não sei explicar, né? E aí faltavam 20 questões. A gente estava falando como 10 questões para ela, 10 questões para mim. Sabe? Para a gente, né, poder ler tranquilamente. Mas exaustas, né? E aí eu sei que nessa hora, quando eu vi o cansaço daquele menino, professor, a outra professora já estava levantando para pegar a prova, sabe? Eu cheguei para ela, olhei e falei, vem não, fica aí. Deixa Aí comigo. ela, não, é minha hora. Eu falei, não, agora é comigo. Aí ela, o que? Eu falei, agora é comigo. Ela falou, mas você vai aguentar? Eu falei, vamos aguentar. Eu falei, vou aguentar, vou até o final com ele. Por quê? Porque eu vi que Olha que fluiu melhor. legal, Não olha que que legal. melhor, alguma coisa ali, de repente, foi melhor para ele. Deu empatia, Professor, gerou empatia, foi legal. E aí, o que vai ele mudar? Que pedia para legal. repetir muito, sabe? Com ela, repetir o tempo inteiro. E aí eu falei assim, eu vou até o final com ele. Ela, mas você está cansada. Eu falei, ele deve estar mais. Vambora, vambora. E fui até o final da prova, professor. Beleza, fez a prova, acabou no tempo certinho, bacana. Deu meio do ano, mais ou menos, eu lembro direitinho, que eu fui malhar, né, aqui uma professora falando, pessoas portadoras De necessidades especiais. Obrigada, obrigada. Então, eu lembro que eu fui malhar na academia. Quem que estava lá? O candidato. Ah, que legal. 2 anos depois, 2 anos depois. Aí eu olhei para ele e falei, tudo bem? Fiz assim, ele era surdo, enfim. Aí eu, né, enfim. Aí eu cheguei, olhei e falei, cara, que orgulho de ter participado disso, de ter ajudado esse rapaz. Ele está conquistando o objetivo dele. Olha só, não tem coisa mais gratificante, professor. A gente dá aula, a gente poder ajudar. Isso não pode ser uma coisa absurda, um sofrimento para gente. Então, Não. Se não é melhor aliás, mudar de lembrando, carreira, se não é melhor mudar de atividade. Ou faz com prazer, fazer, ou né? vai com prazer, ou é melhor não ir, né, professora? Não é mesmo. E aí, eu volto aqui, vamos voltar aqui, o projeto 4K2, quando a gente fala trabalhar 2 horas, né, por dia e tal, mas que sejam 2 horas prazerosas, não é? Exato. Que não sejam 2 horas carregando o mundo. Por exemplo, quando eu falo que eu consegui um retorno muito legal no mosaico. Mosaico é totalmente diferente, gente. Eu não consigo trabalhar 2 horas por dia. Mosaico é o dia inteiro. Senão não acaba a peça. Uma peça, às vezes, são 2 dias, 3 dias. Né? Se eu vou carregando o mundo, eu não faço. Mas olha o prazer que eu tenho em fazer, ficar E 3 dias passa tão juntando meus cacos, rápido. Vai passar muito rápido. Você gosta do que você está fazendo. acabar para ver como é que vai ficar, né, o astral que fica, peças, Que essas legal. coisas. Perfeito. E tá certo. Então, quando a pessoa fala, trabalhar 2 horas por dia, nossa, que beleza, não ter que trabalhar. Gente, eu acho que a visão não é essa. A minha cabeça não é essa. Desculpe, a minha cabeça não é essa. É a possibilidade de você trabalhar 2 horas por dia, mas se aparecer mais, eu pego. Entendeu? Não, a gente Se mostra, aparecer professora, que com 3 horas duas por dia, horas, com 2 horas, você cobrando R$ 58, a gente mostra isso, você faz R$ 4.060 por mês. Agora, se você quiser trabalhar 3 horas para ganhar mais, claro que não tem problema. Né? Ainda mais os professores brasileiros que trabalham 12, 13 horas por dia, se você junta o tempo de sala de aula e o tempo fora de sala de aula, em casa, para corrigir prova, para preparar aula, etc., né? Então, 2 horas, o projeto fala em 2 horas por dia, por quê? Porque a gente sabe que os professores não têm tempo. Se eles não têm tempo, eles precisam arranjar um tempo. Eu acho que 2 horas você consegue arranjar por dia, né, professor? Professora, claro. deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente está com o tempo estourando. Eu queria que você... uma pergunta não, eu queria que você dissesse, assim, a gente encerrasse o nosso bate-papo, queria que você dissesse para os professores brasileiros que estão assistindo a gente agora e que vão nos assistir, o que dizer para eles, o que você teria que dizer para eles com relação a
tentativa de buscar um projeto de vida, seja o 4K2 ou não seja o 4K2, de sair, de parar um pouco com a procrastinação, com essa zona de conforto que a gente acaba ficando. O que dizer para eles, assim, para que eles consigam realizar os projetos pessoais, profissionais, aqueles desejos, aqueles objetivos, professora? Olha, a primeira coisa, eu não quero acabar essa live, professor. Eu quero ficar... Vamos lá. Olha, o Instagram me dá 4 horas. Se for aqui, a gente fica 4 horas aqui. Fica até meio-dia conversando. Até 1 hora da tarde. Muito bom. A primeira coisa que eu acho é que a gente tem que gostar do que a gente faz. Isso, para mim, a gente tem que amar o que a gente faz. Porque senão a gente não tem resultado, né? Porque a gente começa a se atualizar mais, a gente tem mais interesse até para passar para o outro, certo? Pensem na qualidade de vida. Qualidade de vida. Né? Quando eu falei a questão de 2 horas, professor, não é nem nada, eu acho até ótimo, mas eu falo assim, tem gente que não gosta do que faz, então fala, pô, 2 horas, beleza, porque não tem que trabalhar muito, mas a questão nem é essa, né? A questão é de você ter qualidade de vida em 2 horas. Né? Acho que é mais ou menos isso. Então, amem o que você faz, ama o que você faz. Eu acho que isso é o principal. Eu acho que dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Eu não acredito em dinheiro como objetivo principal. Eu acho que quando você faz o que você gosta, é consequência você ganhar, você melhorar. Se você faz o que você gosta, você não tem preguiça. Você não tem preguiça. Não é? Então, o que eu aconselho é isso. Procure fazer o que você gosta. Procure querer ajudar. Eu acho que isso também é algo fantástico, né? Ter o objetivo de ajudar o outro. Eu acho, não é professor, né? Certo? Exato, professor. E diante do que você gosta, tente organizar a sua vida. Tente aprender a administrar melhor seus negócios, a planejar mais, para você ser mais organizado, para você não ter nenhum tipo de problema. Não gaste mais do que você ganha, não gaste a mesma coisa que você ganha, né? Eu acho que é basicamente isso. E façam e participem do projeto 4K2, porque isso vai dar um up na vida de vocês. Mas, lembrando, com muita dedicação. Muita dedicação, Não cai do céu, profissionalismo. né, professora? Nada cai do céu, né? Passos de formiguinha, é uma pecinha encaixando na outra. Depende da gente, não depende. O professor abre o caminho, a gente depende da gente. É o nosso esforço, é a nossa vontade. Eu acho que é isso. Eu acho que quem tem vontade, quem quer se esforçar, consegue. Gente, muito bacana. A professora Patrícia claro que faz parte da Elite 4K2. Essa semana eu fiz questão de trazer vários professores que compõem a Elite 4K2 para vocês terem uma noção do grau de maturidade que esses professores já têm com seus projetos, já têm enraizados dentro deles. Eles sabem, todos que passaram por aqui, sabem o que querem, né? Já estimulam a gente a seguir em frente. Cada professor aqui foi um estímulo para que eu continuasse seguindo em frente. A Elite 4K2 surgiu por um pedido deles. Eu tinha esse projeto, mas ainda não tinha colocado em prática. Para quem não sabe, a Elite 4K2 é a extensão do projeto 4K2. Então, a gente não desampara o professor depois das aulas de mentoria. Os professores que quiserem continuar ainda, para que a gente se reúna. O professor Gabriel ontem foi muito feliz. O sábio professor Gabriel foi muito feliz quando ele falou família. Eu falava um grupo de professores, não somos um grupo de professores, nós somos uma família de professores comprometidos com resultados, mas professores que passaram pelo projeto 4K2, para que a gente tenha alinhadas as nossas estratégias, as nossas técnicas que não são mais do professor Alexandre, técnicas que são de um projeto que os professores implementam da sua forma. As técnicas são ensinadas, o passo a passo é ensinado, mas a forma de executar as técnicas e o passo a passo depende de cada um. Então, tivemos passando por aqui duas professoras de espanhol, a professora Esther, de língua portuguesa. Nossa, a professora Esther
é uma enciclopédia já, com várias especializações, com várias graduações. Professora Carla, que além de professora da educação infantil, professora de sociologia, de filosofia, hoje ainda trabalha com constelação familiar, é terapeuta, gente, aplicando o projeto 4K2. Professor Gabriel, que é estudante de engenharia, e hoje dá aulas particulares e com grau de maturidade. Ele tem 23 anos com grau de maturidade absurdo. É o sábio professor Gabriel Augusto. Temos pela frente professora, hoje aqui professora Patrícia, amanhã professora Kelly, que vocês vão conhecer, divertidíssima, Elite 4K2. E à noite terminaremos com a professora Fabiane Gai, que ainda não faz parte da Elite 4K2, mas vai fazer parte da Elite 4K2, porque vocês vão ver o quão comprometida ela está, assim, o quão de resultados ela já conseguiu. Ela se formou agora, semana passada, talvez, foi a última aula que eu dei para a turma dela, não sei se foi passada ou retrasada. Ou seja, gente, professores que estão dispostos a se unirem ao professor Alexandre e mostrarem que é possível um projeto para mudança de vida. Desde, como disse com muita propriedade a professora Patrícia, que a gente se dedique, que a gente queira, porque milagre não existe. A gente tem que conhecer o projeto, tem que implementar as técnicas do projeto e colher, analisando os resultados que a gente vai dia a dia conseguindo, né, professora? A gente tem que dedicar, Eu acho que tudo na vida a gente tem que dedicar, professor. Você quer ser bom no que você faz? Dedique. Senão você para no meio, não tem como. Eu acho que é muita ilusão a pessoa achar que vai conseguir um objetivo de vida sem trabalhar, né? Facilmente. Só se cair do céu, né, professora? Eu plantei uma nota de R$100 outro dia ali, mas não nasceu nada ainda. Plantei R$100, está lá, gente, não está nascendo nem uma notinha, nem uma moedinha de R$1. Tiraram ainda, né? Muito bom. Professora, muito obrigado. Uma pena, a gente tem que encerrar, porque eu sei que o tempo de todos é muito precioso. Que live maravilhosa. Nossa, que estímulo para a gente seguir em frente. Hoje, gente, às 20 horas, última aula da Semana da Trajetória 4K2, transmissão pelo YouTube. Quem ainda não está inscrita na semana, dá tempo, é só tocar na bio do meu Instagram e se inscrever. Você receberá por e-mail a programação final, e se você ainda entrar na comunidade do Telegram, do projeto 4K2, todas as informações estão lá direitinhas, explicadinhas sobre as aulas, inclusive as aulas gravadas ainda estão disponíveis, a aula 1 e a aula 2. Elas sairão do ar em breve, mas estão disponíveis. E hoje à noite, última aula da Semana da Trajetória 4K2. Professora Patrícia Simili, muito obrigado. A gente continua junto, sempre à disposição aqui para o que precisar. E até o nosso encontro no dia 28, encontro da Elite 4K2. Obrigada pelo convite, obrigada a todos pela atenção. E estou sempre à disposição, sempre que precisar da minha colaboração. Hablando com Pati, hablando com C-O-N de Nair, Pati, P de pato, A, T de tatu, Y, é o perfil do Instagram da professora Patrícia Simili. Professora, muito obrigado, gente, bom dia, até mais tarde, às 8 horas da noite, na terceira aula da Semana da Trajetória 4K2. Professora, muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado.